BR-116 por 3 km. E aí pessoal, chegando agora com Pipa Casa na Estrada em São Paulo. Vamos fazer duas visitas de uma obra aqui. Essa que a gente tá, ó, já tá quase no ponto de laje, muito bonita. E vamos mostrar também uma outra obra que começou a ser feita em cima de uma obra já existente. Então vocês que ficam querendo saber se dá para construir também em cima de uma casa que já existe, vocês vão ver como que funciona. Então aí pessoal, olha esse exemplo aqui de uma casa que está sendo levantada e ampliada em cima de uma construção já existente. Então é aquilo, se a fundação já foi prevista e você tem a certeza que o projeto pode, né, tem resistência suficiente para ser ampliado, mesmo que foi feito para o tijolo convencional, pode sim fazer com tijolo ecológico. E é isso que a gente está vendo aqui agora, um terceiro andar, tá? Então vamos mostrar os detalhezinhos aqui. Aqui depois ainda vai ter uma obra. Olha o dono da obra aí. Tudo bom? E aí, como é que escolheu o tijolo? Escolheu que Resolveu fazer de tijolo ecológico ao invés do... Faz tempo que eu namoro isso aí, cara. É. Faz. Tipo, aí acabei até fazendo anteriormente, tentei fazer com o cara, não deu certo, e encontrei essa benção aí. Foi? Aí o responsável. Conta pra gente aqui, Paulo. Como é que foi pegar agora e começar a fazer? Qual detalhe tem de diferente de começar um projeto do zero no chão e começar assim em cima de uma casa já pronta? Então, Marcelo, a gente tem os prós e os contras, né? Tem a parte que acaba sendo fácil e as suas dificuldades. Quando você pega a obra já começada assim, nesse caso, né? Quando a laje está rente com a laje do vizinho, é uma tranquilidade. Quando já tem paredes assim, ó, a gente às vezes encontra uma dificuldade porque tem que estar descascando. Às vezes os vizinhos meio que... Perdeu o prumo, né? Entrou aqui em cima, eles têm Uhum. que cortar. Foi o que aconteceu aqui. Alguma parte dessa obra a gente teve que cortar a viga para conseguir passar a parede. Entendeu? Então é uma das particularidades dessa obra, é isso. Entendeu? Analisar aqui, ó, era uma viga, ó, teve que cortar a viga, ó. Ah, E ela saiu muito, saiu assim, ó, no meio do tijolo. uhum. Então assim, Uns detalhezinhos, né? Que às vezes a gente não pensa, então tem que olhar bem, né? Para poder evitar que se realmente tiver um caso que estiver passando muito, como né? tá aqui já abre mais. Então é questão disso. Mas Isso, ajustando ele aí, dá uma no fechada. tamanho a gente consegue fazer assim. Isso, então tem que fazer um ensaio antes, né? Sim. Bom já tirar o prumo da parede aqui. As medidas vêm, o tijolo que manda, né? Exatamente. Por exemplo, o cliente vê, minha casa é 5, que nem no caso desse, é 5 por 14. Mas aí não vai usar os 5, porque tem essa diferença dos vizinhos, né? Então Exatamente. a gente E a vai... modulação, né? Como você falou, como a gente sabe, o nosso tijolo tem, né? A maioria deles, né? 25 centímetros, né? Então a obra toda tem que ser múltiplo da metade deles, que vai terminar um tijolo inteiro ou meio tijolo, então 12,5. E como já está pronto, e lembrando que tem 1 milímetro de espaço de dilatação, né? Então tudo isso num projeto que vem do zero, você vai calcular o tamanho perfeito da parede, né? Então quando já está pronto, você vai ter que pegar a medida real, jogar no projeto, num computador de preferência e fazer o cálculo. Ou já vir também na medida real com os tijolos, né? Mas no caso antes de comprar, então por isso que faz normalmente no projeto que você não tem um tijolo à disposição. E faz um ensaio. Então aqui por exemplo, né, ó, já mostrou também a primeira fiada. A gente faz com a primeira fiada, depois retira ou deixa o espaço aberto, né? Para poder continuar o trançado da casa direitinho. E é isso, mas quase sempre dá para encaixar, né, numa fundação normal. Você pode ter que fazer um ajuste ou outro se tiver em cima da viga, mas quase sempre dá para você adaptar. Eu já vi um projeto que no caso não encaixava aqui direito, mas qual que foi a solução?
deixou uma coluna aparente. Então fez uma coluna aparente, né, e ligou como se fosse, né, na coluna. Também resolveu. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele vai fazer um sobrado, já está pronto. Ele fez com aqueles postes de madeira. Só de madeira. Aí vamos fechar só nos tijolos. Agora. Isso, exatamente, que é outra possibilidade, gente. Fazer, quando vocês perguntam também, olha, eu tenho uma outra estrutura que está pronto, por exemplo, se a casa tiver assim ali, você quiser fechar de tijolo, a gente faz tudo de tijolo. Como obra mista, e faz colunas e vigas aparentes, e a gente fecha com tijolo. Ah, o outro detalhe foi aqui também, né, no banheiro. Né? E como fazer então com as tubulações em laje, etc. Olha, aqui o Paulo estava explicando. Explica pra gente como que vai ficar aqui e a tubulação que já existia, viu, gente, na casa. Aqui no caso, o que acontece? A casa já existia, a gente fez o contrapiso, né? Porque como era a última laje, existia uma caída. Então a gente colocou no nível e o lugar onde vai o cano, a gente deixou isopor. E agora a gente vai embutir esse cano. Isso não vai existir mais, tá? A gente vai colocar aqui, vai subir na parede, aí vai correr na canaleta. Vem canaleta aqui, ó. Esse aqui vai dentro desse tijolo. Esse aqui morre. Vai ser o 3/4 agora. Isso. Então 3/4 vem aqui, recebe ele aqui. Vai vir a redução, o cotovelo com redução 3/4 e sobe 50. Tá ligado a caixa. Pronto. Já ligou de novo. E a caixa que tá... O esgoto aqui, por exemplo, vai por fora, né? O piso aqui é elevado. Isso. Que aqui vai ficar dentro de... E vai fazer o resto da ligação aqui do ralo, do banheiro, etc. E vai ficar por dentro da primeira fiada aqui do tijolo. Então, tá vendo? A adaptação do elétrico hidráulico dá para fazer também. Claro que vai dar um pouquinho mais de trabalho, quebrar a cabeça na hora para como fazer a adaptação. Mas é possível. Sim. E olha aí, gente, tá bonito, né? Ó, tudo certinho, vendo que então a importância da primeira fiada tá toda perfeita, distribuída. Tijolo de qualidade, né? Que inclusive é do nosso amigo Felipe que a gente visitou ontem, gente. Então, olha, não compra tijolo qualquer, né? Sem laudo de resistência. E como a gente sabe, nosso tijolo é um dos grandes benefícios, é a vista, tem que ser um tijolo bonito, né? Ó, vou mostrar aqui. Tijolo com a cor uniforme, todo bonito, né? Já tá pagando, então presta bem, escolhe bem o fabricante. Ah, e um detalhe que vocês já devem estar se perguntando aí. E cadê as colunas? Onde estão os grautes feitos? Estão vendo aqui? Por enquanto não tem grout nenhum. O que aconteceu com os grautes? Marcelo, assim, a gente colocou um método aqui bem diferente do que vem acontecendo no mercado. Eles já fazem a primeira fiada e colocam o ferro com 1,60 m, já colado com coponde. Só que o que a gente percebeu nas nossas obras? A chance de você se machucar, mesmo tendo IPI, né? Não tendo grout agora, a gente melhora na produtividade e na qualidade. Por quê? Não tem ferro para atrapalhar você puxar a linha, não tem ferro para atrapalhar você botar régua. E as nossas paredes estão todas marcadas, ó. Todas marcadas. Ou seja, aqui já tem o furo do grout. Então quando essa parede chegar na altura da canaleta, a gente coloca o ferro de 3 metros, que vai o mesmo processo com o compound e não vai existir emenda. Isso, é aquela compound que ele está falando, é aquela cola epóxi, gente, que vocês já compram pronta e específica, não põe um pouquinho de cimento ou qualquer coisa assim não, tem um produto específico para isso e usa pouco. Cada 50 centímetros vai a trava, né? A gente já faz a trava. Isso. E deixa ela aqui, ó. Tá travado. Já tá travado. Aí existe o buraco dos grout, onde vai. Então vai existir cada 50 centímetros as travas, né? Que já é padrão tradicional. A gente fazer isso. E os grouts vêm depois. A gente fazendo isso, a gente percebe que a produção é mais rápida, evita risco de acidente, né? A não ser do andando pra cima, aí não tem jeito, a gente tem que colocar o grout. Aí tem uma tensãozinha aí, mas a gente já ganhou tempo embaixo.
e também já é mais difícil, você já vai estar numa altura que você tem menos acesso ao ferro para te machucar também, né? Então entenderam aí, pessoal? Recapitulando, os groutes não estão aqui porque ao invés do grout já estar colocado, normalmente recomenda o que? 1,60, né? Então o que o Paulo estava explicando pra gente? 1,60, ó. Você tem que pegar o tijolo, tem um tijolo solto aí, né? Então a gente é acostumado a vir, pega o tijolo, coloca, desce, tranquilo e tudo. Mas como ele tá falando, 100 você já faz um pouco mais rápido. E com um ferro um pouco menor, tem acesso mesmo com óculos, ele já falou que chegou a machucar, né? Então a partir dessa experiência própria, deu uma raspada no ferro colocado, né? Outro detalhe é que a gente já pode usar, vocês podem ver nos nossos vídeos lá a cabecinha do protetor também dos groutes. Então, se não usa ainda ou tiver, gente, põe aquela, vamos botar uma foto, o protetor, tá? Um caps que vem aqui, tá? Então, mas com o tijolo marcado, ele vai vir aqui depois que chegar na hora do canaleta e fazer a primeira concretagem, já tá o acesso. Então já tá furado, detalhe, né, que não dá pra furar aqui. Então ele já furou, marcou, tá o furinho só pronto aqui esperando, ó. Como tá aqui, Marcelo? Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Aqui já tá furado. Então o furo tá aqui, ele vai vir depois, vai aplicar o compounder aqui e vai colocar. Então, ó, pronto. Então a partir daqui, mais ou menos, quando a gente sabe, 1 metro mais ou menos a primeira, né, que é o peitoril ali da janela, a contraverga, aí concreta e já coloca não desse tamanho, né? Você já está usando então de 3 metros, que aí ele já vai ficar para o resto da casa toda. E a outra vantagem, então, fora essa questão do assentamento, agilizar um pouco, que não vai ter emenda, né? Então a gente usa e tem que deixar aquele transpasse de 25 centímetros, né? Ou até mais, depende de como for o projeto, né? No mínimo. Só que aí você não vai ter que vir e amarrar os ferros, né? Então essa é uma das grandes vantagens. Você vai ter que vir cortar, normalmente você corta, mexe no aproveitamento da barra que tem 6 metros, né? Então você só corta no meio, já tem, e não tem que emendar também o grout. Então é uma boa dica, eu não tinha... E outra facilidade é que você, aqui você compra o ferro e você pode pedir para cortar com 3 metros. Exato. É menos cômodo do que você falar, corta com 1,60. 1,60. Vai muito pedaço. E não vai dar o aproveitamento perfeito. Tanto é que muitas vezes eu não estava cortando nem com 1,60, eu cortava com 1,50, né? E já fica então com os 3 metros para cima. E a próxima etapa já vai começar a trabalhar de andaime, né? Porque já vai estar mais alta também, né? Então essa é uma dica muito legal. Nosso tijolo sem acabamento e uma parede sem acabamento. A gente vai ver, se é só rebocar, como é que fica. Se rebocar e botar uma pintura, uma textura, aí sim vai comparar com a nossa parede, né? O efeito do tijolo à vista é outro, né? Tá vendo o tamanho dessa parede aqui, pessoal? Quantos metros tem essa aqui, Paulo? Total? Total de 15. 15 metros, gente. Tá vendo? 15 metros. Não tem coluna. Tá vendo? Não tem coluna, que eu digo dupla, né? Porque a gente tá vendo aqui no alto já a quantidade de ferros. Mas olha do lado de fora. Esse é um tipo de reforço então, ó. Tá vendo? Uma coluna que vai ficar de reforço na parede do lado de fora. Só que do lado de dentro não se vê. Reforço do lado de fora para uma parede grande e do lado de dentro continua reto. Então se você tem aí uma parede muito grande, 15 metros, gente, então só o reto pode ser que, né, depois se fosse fechar, laje, etc, tudo depende do projeto.
Aqui não vai ser laje, vai ser um telhado amarrado. Vai ser laje? Vai ser um telhado, laje só lá. Vai Exatamente. ter uma laje lá, aí vai ter um telhado baixo. O telhado daqui, ele vai subir 2,40 m ainda em cima da parede, vai cruzar e sair na sacada. Pronto. Ali ainda vai as colunas, né? Aí vai Justamente. Então, de repente, se aqui fosse laje, a laje já ia amarrar, muito provavelmente você não precisava dessa reforço. Quem vai dizer isso também é o projeto, etc, né? Nesse caso, então, que vai ficar aberto, um telhadão. E outra, durante a construção, se for o caso, até, por exemplo, aqui já tem cinta, vocês sabem. Aqui tem uma cinta aqui no meio e tem outra cinta aqui. Tá amarrado. Se vocês estiverem fazendo um paredão desse muito grande, maior ainda, onde, por exemplo, nem tiver uma curva, tem que escorar porque a parede vai ficar, Sim, aqui, viu? Pronto, nem tinha reparado. Então vocês estão vendo? Então se tem uma parede muito grande, até tá toda amarrada, gente, protege a casa. Escora a parede, tá bom? Que aí depois, quando vier a concretagem dos canaletas, que vai ficar tudo amarrado. Então são uns detalhes, esse detalhe bem legal, bem importante aqui, viu? Então a gente tá vendo aqui de novo, ó. Detalhe mostrando. Maravilha. Qual que é o tamanho aqui, Paulo? Total? Essa obra total tem 180 metros quadrados. Agora falta só a fiada de canaleta para fechar. E o total quantos tijolos no projeto? Esse projeto é 20 mil tijolos total, né? Teve algumas alterações, né? A parede que aumentou, vai finalizar. É churrasqueira com aquela outra parede, então é uma coisa que a gente acabou aumentando. Vamos colocar 20 mil tijolos. Ainda vai o telhado. Essa parede aqui, ao total vai dar 5,40 metros. Porque vai em cima para poder dar inclinação do telhado, né? Vai estar quase lá. E quantos dias trabalhado aqui? Isso o pessoal pergunta logo, né? É uma das coisas mais que quer saber. Tantos metros quadrados aqui. Claro que depende do estilo da casa, viu, gente? Em falar, mas de forma grossa. Quantas pessoas trabalhando e quantos dias para chegar nesse... Essa obra aqui trabalhou eu, minha esposa e meu filho. Foi o total de 45 dias, mais ou menos, né? Teve intempéries, a obra ficou tempo parada. Ela está parada de novo, mas é mais a pedido do cliente. Mas é total de 43 dias trabalhado, coisa assim. 45 dias, tá quase no ponto só de rejuntar e impermeabilizar. Vamos dar uma volta e mostrar. Então aqui mesmo esse quarto para dar uma volta. É um cômodo com um closet, né? Um quarto casal. E um closet ali. Banheiro. Um escritório do marido, né? Banheiro. Aqui vai ter um escritório de computadores que trabalha com TI. Quarto da filha. Quarto da filha. Outro banheiro. Outro banheiro e outro quarto aqui. Aqui a cozinha. Aqui vai ser a cozinha com a sala integrada, né? Estilo americano. Conceito aberto, né, filho? Né? Então tudo aberto, ó. Vamos mostrar logo o detalhe, o pessoal já fica curioso, que é a mistura de ferro com tijolo, como fica bonito, pessoal. Ó. Esse aqui. Mostra onde fica apoiado, né? Então tem que ter um grout. Nesse caso aí eu coloquei 3. 3 graus disso aí. Pronto. Os 3 estão cheios. Então aqui, ó. Pro reforço botou 3 grautes para poder reforçar aonde vai também aquela. A gente vai ter o piso aqui em cima. Vai ter o piso e ali vai ter o escada. Vai ser tipo mezanino então. É o mezanino. Então é isso aqui, ó, tá vendo, gente? Muita falando, mezanino em cima que vai pegar o telhado, aproveitar. Então vai fazer uma laje. Então, ficou muito bonito o projeto, né?
aqui é a lavanderia. Lavanderia. E aqui é um espaço para a esposa do cliente, que ela mexe com evento, festa, para guardar as coisinhas dela. E um outro cômodo de trabalho também. Então uma obra grande, vocês verem, né? 45 dias, gente. Foi muito rápido, muito bom. E aquela A churrasqueira e uma área de lazer aqui também. Tá em obra ali do lado, o barulho é esse mesmo. Detalhe, porta de 2 metros o vão. Como que a gente faz? Como que você executou aqui, Paulo? Então, aqui ó, a gente fez canaleta boca com boca. O ferro que passa aqui são os ferros que passam aqui, né? Comprido. Esses aqui, ele tá enrolado nele. Isso, esses que ele tá falando, esses do meio. Tá vendo que tem ferro aqui, gente? Então ele vem e dobra aqui. Isso. Aí E aí- esse próximo também é canaleta, boca com boca. Aí já amarra os outros ferros naqueles lá. Exatamente. Como vai fazer laje, aí você amarra aqueles ferros na laje. Então isso aqui tá bem estruturado. Exatamente. Então é isso. Mais de uma fiada canaleta quando necessário. Vãos maior de 1,5 m, né? Na nossa também a gente fez canaleta duplo, tá? A gente na nossa chegou até a fazer com ferro solto. A primeira, igual o pessoal já recomendava, você lembra? Nos vãos menores. Você fez que você montou a viguinha. E depois eu passei a montar a vigota sempre, né? Então tem essas formas. No começo a gente seguiu algumas recomendações, mas depois a vigota a gente encaixou dentro dos 2 canaletas e Aqui eu reforçou. usei o ferro todo, né? Aham. Solto. Mas Isso. o ferro ele vem. Isso. Deixa passar 1 metro. O cliente pede, né? Exatamente. É porque você vê, geralmente a outra obra é 50 ferro centímetros. Tem que cada 1 passar metro. Aqui o cliente pediu que colocasse mais. mais. É. Aqui pediu do cliente. Aham. Porque aqui ainda vai uma viga em cima, vai aguentar a estrutura do telhado. Então é um Aham. reforço para dizer assim, tirar o peso da consciência do cliente. Isso, com certeza. Mas com certeza na nossa experiência aqui eu já falo que tá super dimensionada mesmo. É só para ele dormir. É só para dormir. É, sossegado, mas tem muito. E ele faz o cálculo também, a gente sabe, gente, que se às vezes você distribui numa parede dessa 2 ferros a mais aqui, no final da obra não vai custar quase nada e vai ter uma garantia maior. Vocês estão vendo então, aqui foi feito o radier, a massa de assentamento da primeira fiada, como podem ver a sobra do impermeabilizante aqui da tinta asfáltica, tá? Inclusive o detalhe aqui também da caixa de disjuntores, né? A gente vê que também a parede ainda está escorada desse lado também. Então são os detalhes e cuidado com a construção, né? Para trabalhar com segurança também. Tá aí, pessoal, a obra do Paulo. Bela construção, limpa do jeito que tem que ser.